Alô pessoal, boa noite. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Hoje é dia 31 de agosto de 2021 e mais uma vez, sem nenhum planejamento, né? Sem nenhum planejamento, né? Eu convido a você que vai assistir este vídeo a meditar por alguns minutos na Palavra de Deus. Antes de mais nada, eu peço a você que esteja se inscrevendo no canal. O canal é Adeilton, Bíblia e Prosperidade. Adeilton com Y. Ao invés de você colocar o I em Adeilton, coloca o Y, Adeilton, Bíblia e Prosperidade. Tá certo? Esteja se inscrevendo no canal, esteja deixando o seu like, esteja compartilhando os vídeos, esteja aí nos ajudando para o crescimento desse canal e para a divulgação da Palavra de Deus. Existem muitas pessoas que necessitam, né, da Palavra de Deus. Existem muitas pessoas que não ouviram falar sobre o Senhor Jesus, o Salvador. E um dos veículos, né, importantes e úteis, né, para a divulgação é a internet, o YouTube e outras plataformas. Então todos nós, de certa forma, estamos cumprindo um mandado, é a ordem do Mestre, que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, né? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O Senhor manda que a gente ministre a sua palavra, envie o Evangelho, né? O Evangelho. Alguns de uma forma mais tradicional e outros de uma forma mais atual. Mas sempre é importante usar esta ferramenta, a internet. Entendeu? Então, o objetivo é a divulgação da Palavra de Deus, é o comentário sobre muitos assuntos, é falar sobre a verdadeira prosperidade. A prosperidade como o Espírito Santo de Deus, conforme a palavra diz, não como os corruptos, os mentirosos, os lobos, os devoradores, os gananciosos, os vaidosos, os soberbos, os arrogantes, os aproveitadores da fé de um povo sincero. Muitos se aproveitam da sinceridade da fé de um povo que se chama evangélico, que se chama cristão, e manipulam a fé destas pessoas simples e humildes, sinceras na sua fé, para ter ganho, fazer do evangelho causa de ganho. Eles são lobos e criam verdadeiras matilhas, né? Eles criam verdadeiras matilhas. Eles criam grandes esquemas para se enriquecer na terra à custa de muito sacrifício, muito suor, muito sofrimento de um povo, né? Independentemente da classe social que esteja. Então esses mercenários que não são pastores, eles se aproveitam da fé dessas pessoas, criam verdadeiros impérios. Ora, em algumas plataformas eu já mencionei sobre Jim Jones. Jim Jones é um exemplo, aliás, um terrível exemplo, um mau exemplo de uma realidade que está aí. Existem pessoas que estão seguindo de uma maneira cega, de uma maneira absurda, pessoas semelhantemente
a Jim Jones. Se você quiser saber mais sobre a história de Jim Jones, você entra no próprio YouTube. Você pesquisa no Google e você vai saber quem foi este homem extremamente endemoniado, que se dizia reverendo, que se dizia pastor, mas não passava de um homem completamente endemoniado, que não tinha um caráter de Deus, um homem mercenário, um homem destruído moralmente, um homem completamente louco, violento, promíscuo, um homem que tinha desvios de conduta sexual terrível, um homem perigoso, um homem completamente louco. E aconselho a você a pesquisar, né? Até, como eu já disse, no YouTube sobre Jim Jones. E você vai fazer um paralelo em relação a muita coisa que está acontecendo aí nas mídias, há muita coisa que está acontecendo aí na TV, há muita coisa que está acontecendo aí em movimentos, em supostas religiões, né? Isso em relação a supostos pastores. O verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, ele tem os seus colaboradores, né? E os colaboradores, em semelhança ao mestre, ao sumo pastor que é Jesus Cristo, ele dá vida, o verdadeiro pastor, ele dá vida pelas ovelhas, certo? Então eu aconselho a você a pesquisar de uma forma mais contundente sobre a vida de quem foi este terrível homem, este mau exemplo, né? Este mau exemplo, né? O Senhor Jesus disse, né, já alertou a igreja, os discípulos, sobre os falsos profetas. Os falsos profetas, né? Eles fariam grandes sinais, muitas maravilhas. Eles usariam até o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Eles iriam fazer muitas coisas. Eles iriam expulsar demônios no nome do Senhor. Eles iriam fazer muitas maravilhas. Eles iriam fazer coisas de deixar as pessoas, as multidões, as nações chocadas com o poder, com o mistério, com o poder, né, para expulsar demônios, né, para fazer muitas maravilhas, e eles iriam usar o nome do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus disse que estes falsos profetas iriam usar o nome dele. Então, é importante que você ore e vigie, esteja na palavra juntamente com o povo, com uma igreja verdadeiramente cristocêntrica, uma igreja realmente pautada na palavra, uma igreja que ensine verdadeiramente a palavra, né? Cuidado com movimentos novos que andam por aí. Já com os antigos é necessário cuidado. Imagina com os novos que estão surgindo hoje, que é cada dia uma novidade. Eles fazem cada show pirotécnico. Eles fazem de tudo para encher esses lugares. E, claro, encher os bolsos deles também. Essa é a realidade, né? Porque nesses lugares, as bases, né, do chamado ministério, né, a visão de cura, supostas curas, libertações e expulsões de demônios e vida financeira. Essa é a realidade. Não é isso? Então, é o chamado tripé. E muitos têm usado a inocência das pessoas, se aproveitado da inocência das pessoas em momentos difíceis. Imagina nessa pandemia, né?
Imagina essa pandemia, quanta gente tem sido marionete, tem sido manipulada por estes falsos apóstolos, por estes falsos obreiros, por esses falsos pastores, por esses por esses falsos profetas, no qual o Senhor já tinha chamado a atenção para que a igreja tomasse muito cuidado para não ser enganado por eles. Ou seja, a questão não é o milagre visível, a expulsão de demônios suposta casta ou muitas maravilhas, algo visível, palpável. Isso não é, uma prova irrefutável, certo? Atrás disso, eu não vou generalizar, mas eu estou aqui examinando dentro daquilo que o Senhor Jesus disse, a questão se precaver, da oração, da vigilância, do cuidado, do testar, não ter a capacidade de examinar qual é o espírito que está ali, né? Já no Apocalipse nós vemos também falso profeta fazendo sinais, né? Nós sabemos que lá no Apocalipse esse falso profeta vai fazer falsos sinais e vai chocar as nações. Muitas nações ficarão espantadas com o tamanho poder. O anticristo também ele vai fazer muitos sinais. Isso está bem claro lá no Apocalipse, e isso vai atrair muitas pessoas, né? Você que vai para determinado lugar porque você está procurando emprego, você está com dificuldade, a sua família, a sua parentela, existem enfermidades, né? Você está buscando uma cura, você está buscando um milagre, e você vive correndo atrás de sinais. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado, porque o diabo, ele sabe enganar as pessoas. Ele é especialista em enganar e iludir as pessoas, certo? Ele é especialista. Então é muito cuidado. O Senhor Jesus Cristo nos exortou sua igreja a tomar muito cuidado, certo? E continuando aqui, eu não ia nem falar sobre isso, mas eu senti a vontade de estar falando sobre isso aqui, certo? Pesquise a vida de Jim Jones, um falso profeta americano. Se intitulava pastor, se intitulava reverendo, se intitulava um revolucionário, se intitulava um homem de visão, se intitulava um homem humilde, atencioso, se mostrava como um homem, mas por trás existiam coisas terríveis. A verdade veio à tona. Então, tome muito cuidado com o que você segue. Tome muito cuidado com o que você segue e onde você está indo. Muitas pessoas seguiram este homem. E, para adiantar aqui, este homem se suicidou e, com um veneno, acho que misturado uma bebida no suco, alguma coisa assim, ele mandou que distribuísse para todos. E deu de beber a essas pessoas, os discípulos deles que o seguiam de uma forma cega. E todos foram mortos naquele dia. Certo? E ele também tinha a proposta do auto-suicídio. Do auto-suicídio. Né? Uma doutrina do auto-suicídio. Então, muitos até creram nessa doutrina e beberam o veneno e morreram. Então, um homem completamente louco.
Pesquise mais sobre esse Jim Jones e você vai ter mais cuidado onde você está indo, qual é o pastor ou a autoridade, seja lá qual for a autoridade, né? Que a pessoa se denomina, guru, seja o que for. Tome muito cuidado nesses lugares, né? Tem lugar que nem é para ir, mas tem muitos lugares que se traveste em como se fosse um anjo de Deus, como se fosse um mensageiro de Deus. Tem coisas que está clara e evidente, não é para ir, mas tem coisas que está ainda oculta, e aí só pedindo direção ao Espírito Santo para o Espírito Santo de Deus mostrar verdadeiramente. Eu quero prosseguir aqui, já mudando de tom de mensagem, né? Eu quero compartilhar com vocês aqui algo rápido. No livro de Hebreus, capítulo 3, vamos começar a ler versículo 12. E diz assim a palavra de Deus: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. Então, ele fala de maldade no coração e uma infidelidade, para se apartar do Deus vivo, se afastar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias. A exortação tem que ser feita todos os dias, certo? Se você realmente é nascido de novo, se você é salvo, regenerado, se você é um homem salvo em Jesus Cristo, claro, a redundância, se alguém falar sobre salvação, está falando em Jesus Cristo, porque só há salvação em Jesus Cristo. Então, a redundância. Mas eu quero continuar com essa redundância, certo? Se você é salvo em Jesus Cristo, você vai procurar exortar todos, e todos vão exortar-se mutuamente para que nunca venham se apartar do Deus vivo, para que nunca venham ter um coração mau, para que nenhuma maldade flua no seu coração, certo? Para que nenhuma infidelidade, primeiro a maldade e depois a infidelidade, para se afastar do Deus vivo. Então, todos os dias há essa ordem de Deus para que os irmãos, o corpo de Cristo, se exortem mutuamente, para que ambos estejam firmes no Senhor. Antes, exorto-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Veja que o exortar todos os dias mutuamente, o pastor exortando a congregação, e ambos exortando uns aos outros, evita o endurecimento,
o engano, pelo engano do pecado. Não sei se todos sabem, quem já trabalhou em oficina automotiva, trabalhou com pintura, ou com qualquer outra situação, existem os catalisadores. Esses catalisadores são colocados ou numa tinta, ou numa massa, né? No setor de construção civil entende isso, e outros setores entendem isso também. É colocado numa massa ou numa tinta, e seja em qualquer outra substância, esses catalisadores. Para que serve este catalisador? Este catalisador serve para o enrijecimento, o endurecimento. Ali acelera, né, o processo de enrijecimento da massa, o secar da massa, para moldar, para tapar alguma deformação, algum furo, alguma brecha, alguma rachadura, alguma coisa. Serve basicamente para endurecer. E aí, semelhantemente, é o que a palavra de Deus chama a atenção. Se não houvesse essa exortação, esse cuidado, essa diligência todos os dias, né, de ambos exortarem uns aos outros, sabe o que vai acontecer? O rebanho, as ovelhas se perdem. As ovelhas se esfriam. As ovelhas incautas, vacilantes, começam a dar ouvido aos ímpios. Começam a se apartar, começam a encher os seus corações de maldade. E por causa desse endurecimento, esse catalisador que vai endurecendo, gera infidelidade para com Deus. Não deixe que esses catalisadores endureçam o seu coração. Não deixe que o pecado, a rebeldia, que os falsos conselhos, que falsas doutrinas, doutrina de homens, doutrina de demônios, não deixe que a raiz de amargura endureça o seu coração. Não deixe que, pelo fato de você ver, por fato de você ter visto, juntamente com outras pessoas, maus exemplos, escândalos, seja na igreja e seja em qualquer outro lugar, não deixe que estas coisas endureçam o seu coração e, endurecendo o seu coração, você se torna uma pessoa má. Você se torna uma pessoa má. Você passa a ser infiel para com todos e principalmente infiel para com Deus. Aquilo que era pecado e biblicamente comprovado pelo Espírito Santo, para você que se deixou endurecer, deixou o seu coração ser mau, já não é mais pecado. E aí o que acontece? Ajuntam-se falsos amigos que têm os seus corações endurecidos também pelo pecado. E aí o seu estado de pecaminosidade, o seu estado de maldade, o seu estado de endurecimento
de enrijecimento, somente fica cauterizada, somente torna-se moldada a esse mundo, as coisas desse mundo. Você, pelo Espírito Santo, entendia antigamente, outrora, que algo, tal situação, era desagradável para Deus, era pecado, te afastava, entristeceu o Espírito Santo, era obras da carne, não era obra de joio, eram coisas que agradavam não a Deus, mas ao diabo. Mas, como eu disse, e a palavra nos revela, a pessoa vai endurecendo o coração, entra a maldade, entra a rebelião contra Deus, e ela passa a viver uma vida conforme a sua própria vontade. Ela diz com as suas atitudes que ela agora é o Senhor do destino dela. Quem dita agora a vida dela não é mais a palavra de Deus, não é mais o Espírito Santo. Agora ela diz, ela é tomada de rebeldia, de arrogância, de prepotência, de uma cegueira espiritual, de uma torpeza de mente. E ela diz agora que ela é o Senhor do destino dela. Ninguém, nem Deus, interfere mais na vida dela. E aí ela dá toda espécie de vazão para agradar a si mesmo e, claro, agradando a si mesmo, a sua carne está agradando aquele que veio para matar, roubar e destruir, que é o diabo. O afastamento de Deus leva o ser humano a se parecer com o próprio diabo. Se afastar do Espírito Santo, se afastar do Senhor Jesus Cristo, se afastar da palavra de Deus, isso é uma palavra que é para se pensar, para se meditar. Todo filho se parece com o pai. Todo filho tem a sua genética se examinada por um profissional que estudou nesta área. Ele vai detectar pelos exames que tal filho, que tal criança, que tal pessoa é filho daquele homem, daquela pessoa, por causa da genética. E muitos não precisam nem fazer exames, está visível. Mas muitos precisam fazer exames para ser comprovado. Ou seja, quando você se aproxima de Deus em Jesus Cristo, você passa a ser como Cristo. É impressionante isso. Mas se você se afasta de Deus, se você se afasta de Jesus Cristo, se você se afasta da palavra de Deus, tenha certeza, meu amigo, tenha certeza você, jovem, que tem recebido conselhos para essas festas aí. Aqueles que têm visto os vídeos que eu tenho feito no Instagram, no Facebook, no YouTube, tem notado que eu tenho batido de frente, tenho mesmo combatido contra estas festas, contra essas pessoas que influenciam os jovens para beber, para se drogar, para praticar sexo ilícito, para andar nessas festas, nesses paredões, essas poluições sonoras com músicas obscenas, com músicas que falam até de drogas, apologia às drogas, apologia à rebeldia, apologia à anarquia.
Apologia é toda espécie de coisa ruim. Muitos têm notado que eu tenho combatido, e creio que muitos irmãos e irmãs em Cristo têm combatido também por onde quer que ande, falando do Senhor Jesus Cristo e combatendo as obras do diabo. Quanto mais nós falamos do Senhor Jesus Cristo, mais as pessoas serão libertas dessas coisas, das obras do diabo. Mais uma vez, medite. Não seja mais um idiota no mundo, uma idiota. Medite se você tem se parecido com Deus ou com o diabo. É importante pensar sobre isso, tá certo? Pense bem se você tem se parecido com Deus, se o seu grupo de amigos, suas festas têm dado glória a Deus ou têm dado glória ao diabo. Se o que você tem recebido dessas músicas, os lugares que você anda, ali está a presença de Deus mesmo, do Espírito Santo de Deus, que é santo, 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 ou ali estão os demônios, estão ali invisíveis no meio de vocês? Mais uma vez eu quero dizer que eu não estou aqui para enganar, não estou aqui para tapear ninguém. Eu não estou aqui, viu, para de repente falar mistérios aqui e começar a dizer: receba o seu carro, receba seu emprego, receba dinheiro, receba seu avião, receba seu carro, receba isso, receba aquilo outro. Case com a mulher mais linda do seu país, e aquilo outro, receba joias, receba pedras preciosas, receba isso, receba aquilo. E não pregando o evangelho verdadeiro do Senhor, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o evangelho é Jesus Cristo, que salva o homem, que justifica o homem, que salva o homem, que liberta o homem, que salva o homem. Que é o sacrifício perfeito, que é o sacrifício que Deus aceitou, por só atitude, por um sacrifício em derramamento de sangue. Ele teve o seu corpo machucado, mortificado, e o seu sangue derramado. Deus aceita ali. Aplaca-se a ira de Deus. E Deus aceita aquele sacrifício. E Deus ali justifica a todo aquele que confessa com a sua boca e crê no seu coração a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. Então, tome bastante cuidado, você diz que é cristão, evangélico, você que está há muito tempo, você que está no ministério, na frente de obra, ministérios grandes aí, ou pequenos, ministérios médios, ministérios antigos e novos. Tome muito cuidado para que você não se ensoberbeça, para que você, de repente, ache que você é o sábio, é só aquele que tem a sabedoria de Deus, o único separado para ministrar, ensinar, aconselhar. Cuidado se você acha que a igreja que você é pastor é a única verdadeira. Cuidado para você não pensar essas coisas. Cuidado para que você não se ache vamos dizer assim, a última pimenta. Olha só, estamos na Bahia, Salvador. A última pimenta na Bahia, imagina.
É uma briga. A única pimenta da Bahia. Né? Então tem aquela pimenta. Né? E você não é. Tá certo? E você não é e nunca será. A Deus toda a glória. Ao Senhor Jesus toda a glória. Então, não permita que o seu coração endureça com um catalisador que é colocado ali em algumas gotas, em alguns ml, para o endurecimento. Cuidado para que endurecendo você não se torne uma pessoa má, uma pessoa que vive debaixo de engano. Acha que está vivendo na verdade, mas está se afastando de Deus. Com suas obras, com seus pensamentos, com suas atitudes. Tá certo? Então exortem. A palavra, no versículo 3 diz, exortem-se uns aos outros. Todos os dias. Ah, fulano de tal, fulana de tal é terrível, é chata. Eu não gosto desse cara, eu não gosto desse irmão. Toda hora abre a palavra e só fala de Jesus, e só fala de Deus, e só fala do Espírito Santo, e só vive falando contra as festas que existem por aí, onde as pessoas dizem que isto é paz, que isso é alegria, que isso é diversão. E que esse irmão é insuportável, que só fica exortando. Eu quero dizer para você que parece um camarão. Me desculpe, eu vou ser irônico. Eu me controlo todas as vezes que eu faço uma live. Eu me seguro para não ser irônico. Eu me seguro para não fazer uma brincadeirinha. Eu me seguro para não... É assim, não ser irônico. Mas eu vou me render à ironia. Eu vou me render à ironia. Eu sei que muitas pessoas ficam com ódio de mim quando assistem esses vídeos. Você sabia disso? Muitas pessoas ficam com ódio. Ai, se eu pegar ele, hein? Ai, que vontade, hein? Ai, que vontade de matar ele. A verdade, meus amigos, é que quem é de Deus ouve e obedece a palavra, mas quem não é de Deus odeia a palavra. Certo? Quem é de Deus ama e obedece. Quem não é, odeia todos aqueles que anunciam a verdade e perseguem. E se brincar, eles matam também. Porque o ódio ao evangelho, né, é terrível na vida de muitos, né? Mas o Senhor tem cuidado de todos, né? Nós tememos só aquele que tem o poder de matar a alma e o corpo e lançá-la no inferno. Esse se chama Jesus Cristo. Está escrito, viu? Está escrito. Nós não tememos o diabo, a demônios, a nada. Nós só tememos, nós só obedecemos a Ele. Nós reverenciamos a Ele, e a Deus e ao Espírito Santo. O resto é resto. Tá certo? O único que tem esse poder é o Mestre. O resto é resto. Só isso. E meus amigos, não fique com raiva não, viu? Se você é de Deus, você vai obedecer a palavra de Deus. Se você não é de Deus, você não vai obedecer a palavra de Deus. E ainda vai perseguir aqueles que pregam a palavra de Deus. Essa é a realidade. Tá certo? No versículo 14 diz, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente
o princípio da nossa confiança até o fim. Então, a atitude daquele que é nascido em Jesus Cristo, regenerado, salvo em Jesus Cristo, claro, já disse que é redundância. Se você está em Cristo, se você é participante de Cristo, você não vai permitir que a maldade entre no seu coração. Você não vai permitir que o seu coração se endureça. Você não vai permitir que o seu coração se endureça pelo engano do pecado. Você não vai viver mais uma vida de pecado para a satisfação da sua carne, para fazer tudo o que assim você deseja. Você não vai viver mais como se Deus não existisse. Você não vai viver mais como outrora. Aprendeu a fazer alguns sinaizinhos. Aprendeu a fazer alguns sinais com a mão. Aprendeu alguns costumes dos seus antepassados e acha que ali está a bênção. Como uma superstição. Tem gente que é maluca. Tem gente que é piradaça, cheia de superstição, você sabia? Bota planta na frente da casa, bota bicho, né? Não entra, não faz determinada coisa, não veste determinada cor, não come determinada coisa, cheia de superstições, cheia de loucuras. E você, hein? Agora eu vou brincar. Eu me seguro, mas não. E você que é idólatra por futebol, hein? Você que é idólatra. E o futebol baiano? Você que é da segunda, hein? Quanta superstição e nada tem adiantado, né? Quanta superstição e nada tem adiantado. Eu já lhe disse, superstição não serve para nada, tá certo? E, lamentavelmente, o Bahia, também não está muito bem. Você também tem muitas superstições, né? Também não tinha adiantado nada. Vamos ser logo realistas. Tá certo? O negócio é dinheiro. É pagar. Olha que eu estou aqui, ó. Já saindo do foco aqui da mensagem. Falando sobre outra coisa, mas eu vou retornar. Mas o negócio é dinheiro. Para contratar treinador mesmo, de ponta, jogadores, ter uma estrutura, ter uma grande estrutura e pagar em dia. Pagar tudo certinho, cumprir o que foi acordado. Senão, chega uma hora, principalmente na questão de jogadores que tem um nível financeiro muito alto, para sustentar, eles chegaram num nível muito alto. Tem carros importados, tem apartamento de luxo, tem uma vida de luxo. E para manter aquilo tudo é muito dinheiro. Então eles confiaram, na presidência, numa diretoria, tá certo? Confiaram que tudo seria cumprido. Eles iriam cumprir tudo, porque eles precisam pagar os seus compromissos, manter a sua vida. Então, clube de futebol que não paga os salários, que atrasa
meses e meses, que não cumpre, realmente está fadado a cair, e cair até a quarta divisão. Os exemplos estão aí. Os exemplos estão aí. Tá certo? Os exemplos estão aí. Para terminar, certo? Eu quero, mais uma vez, me direcionar a você. Voltando agora, viu? O texto. Voltando, foi uma provocaçãozinha, não no sentido desse contexto aqui, onde os hebreus provocaram o Senhor, no deserto, e num dia só morreram milhares, porque voltaram para o Egito. Eles preferiram fazer as suas próprias vontades e andar conforme as suas concupiscências. Eles se colocaram senhores de si mesmos, do seu futuro, e não se preocuparam em obedecer a Deus. E a palavra diz que assim como aconteceu com eles, é para a igreja hoje, é para cada um de nós, no Brasil também, em Salvador, no Revelo da Federação, em qualquer lugar, se atentar para que não aconteça o mesmo. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semeia no Espírito, ele vai colher bênção. Mas aqueles que semeiam na carne colherá corrupção. Certo? Já ficou bem claro de que aqueles que estão em Cristo não podem andar mais como outrora. Você agora é salvo, você tem o Espírito Santo. Você agora é do Senhor Jesus Cristo. Você é um cidadão do céu. Você agora é templo do Espírito Santo. Você não faz mais o que você quiser com o seu corpo. Se você saber disso, que este corpo é o templo do Espírito Santo agora, você não faz o que você quer mais. Mas antigamente não. Você vê as mulheres lá no mundão, faz o que quer com o corpo, né? Coisa terrível. Coisas terríveis elas fazem. Os homens a mesma coisa. Eles acham que eles são senhores do corpo dele. Eles fazem o que eles querem. Orgias, bebedice, coisas terríveis. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, quando você é salvo, regenerado, quando você realmente é salvo, você se torna templo do Espírito Santo, casa de Deus. Você vive em santificação. E como é difícil viver em santificação. Mas aqueles que querem ver o Senhor, segundo a palavra, devem viver em santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Você é templo do Espírito Santo. Você não é um templo de demônios. O templo de demônios, imagina o que é o templo de demônios. Você não é templo de demônios. Certo? Você já andou em algum lugarzinho aí, imundo, podre, onde o povo faz sacrifício lá, onde o povo lá recebe aqueles capetas, aqueles demônios no corpo, e se incorporam lá e fazem seus rituais? Que lixo, que podridão! É o inferno na terra. É uma caatinga, é uma carniça terrível. É uma coisa terrível, parece filme de terror. Eu não quero ser mais claro, todo mundo já sabe aí, viu? Já deixei no ar. Em alguns lugares, aqui em Salvador, tem essas tradições na Bahia, e em muitos lugares aqui em Salvador, no Brasil, tem essas tradições. O lugar é podre, é imundo, parece um filme de terror, é uma carniça desgraçada. E o povo está lá escravo, e lá tem uma sacerdotisa, um sacerdote, só porque fez uma universidade, muitas vezes ali, um trambiquezinho ali, se acha alguma coisa. Senta num trono, com alguma coisa na mão, com a roupa lá. Aquilo fede,
E o povo beija a mão. O lugar é uma catinha, uma carniça. Coisa terrível, viu? Coisa terrível. Então, pessoal, voltando aqui, viu? Voltando. Certo? Eu gostaria de não ser irônico. O apóstolo Paulo disse, me suportem com esta loucura. Suportai-me. Me suportem também, rapaz. Me suportem em amor, em graça. Tá certo? Não deixe que nenhuma amargura brotando no seu coração, né, produza morte na sua vida. Não deixe que, por causa dos escândalos que existem aí no mundo, em muitos lugares, até em algumas igrejas, você perca a sua fé. Faça você se tornar uma pessoa má. Faça você viver uma vida de pecado, se afastando de Deus e se tornando semelhante ao diabo. Tornando-se semelhante ao diabo, vivendo da mentira. O diabo é o pai da mentira. Se você se afastar de Deus, o diabo será o seu pai. Vai ser o seu pai. O diabo estará adotando você. Certo? Então não deixe que a maldade entre no seu coração. Não se afaste de Deus. Dias difíceis estão aí, mas tenha ânimo, tenha coragem. Eu nem sempre estou feliz. Tem dias que é difícil. Todos nós temos dias difíceis, mas a questão é como você vai reagir. Uns reagem mais rápido, outros, mas é importante que você reaja. Não perca o ânimo, não perca a fé, não perca a visão do reino, as coisas excelentes, daquilo que está preparado para você quando você partir. E também não perca o seu ânimo aqui nessa terra, nesse mundo. Tenha ânimo, tenha coragem, tenha fé. Creia na soberania de Deus sobre você. Deus cura, mas se Ele resolver não curar, toda a glória a Ele. Você vai permanecer firme no Senhor. Se Ele não abriu uma porta de emprego, hoje, Ele tem algum propósito por isso. Se Ele não abriu uma porta de emprego que você pediu, daquele jeito, é porque Ele tem algo melhor, ou essa porta vai se abrir, ou Deus quer você completamente na obra dele. Trabalhando para Ele, na obra dele, divulgando a palavra, pregando a palavra, fazendo a obra de Deus. Seja em Salvador ou em qualquer outro lugar do mundo. E com certeza um emprego agora iria tomar todo o seu tempo, a sua vida espiritual. Deus pode colocar você em qualquer lugar, uma empresa, pode até tornar você um empresário. Mas sempre creia na soberania de Deus. Quando for orar, ore sempre pensando na soberania de Deus. Deus tem todo o poder no céu e na terra para curar, como Ele pode escolher também não curar. Mas independente de qualquer coisa, toda a glória a Ele. A Ele toda a glória. Então, para acabar, em nome do Senhor Jesus Cristo, na sua igreja, a igreja que você está, a igreja que você é membro, mesmo ainda que não seja na sua igreja, todos nós temos o Espírito Santo de Deus. Exortem uns aos outros todos os dias. Essa é a ordem do Mestre na sua palavra. Exortem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Exorte-se com amor, com longo ânimo, com longanimidade, em graça e misericórdia, em humildade, em mansidão, com temperança, para que você não caia
em tentações, em provocações, mas insista e persista em ensinar, em aconselhar, em edificar. Exorte todos os dias os irmãos a perseverarem no Senhor. Exortem uns aos outros. Esteja orando pelo seu pastor, porque muitas vezes o fardo é pesado. A responsabilidade é grande. Existem igrejas muito grandes, muitos membros, existem igrejas médias e pequenas, mas ainda que tenha um só membro, há uma responsabilidade. Para Deus, cada ser humano tem a sua importância. Discipular, apacentar, cuidar, zelar pela aquela ovelha não é fácil. E ainda existe a preocupação pela família, né? Pelos filhos, são casados, né? E sobre eles cai também a responsabilidade sobre muitas igrejas, e muitas grandes. Então, sendo esses verdadeiros pastores, orem por eles, intercedam por eles, pelos fiéis, pelos honestos, pelos verdadeiros pastores, para que o Espírito Santo de Deus esteja renovando as suas forças, dando sabedoria, dando discernimento, iluminação do Espírito Santo, é claro, para apresentar estas ovelhas ao Senhor. Eu sou um pastor. Estejam exortando uns aos outros, todos os dias, para que vocês sejam um só em Cristo. Um só em Cristo. Insistam em evangelismo, em missões. Insistam. Deixe o profeta, o verdadeiro profeta, falar, porque não havendo profecia, o povo se corrompe. Certo? Deixe os verdadeiros profetas falarem. Os verdadeiros profetas falarem. Certo? Para que haja arrependimento. Invista em missões. Invista no ensino da palavra. E eu espero que você tenha compreendido essa palavra que foi dita hoje. Essa palavra que foi dita hoje. Para que vocês se tornem firmes e fortes, avantes, segundo o amor de Deus. Evangelizem. Os dias são difíceis, evangelizem. Consolem os tristes. Libertem os cativos e oprimidos do diabo. Lancem a boa semente, a palavra. Aqui eu vou acabando, né? E peço mais uma vez a você, se inscreva, por favor. Só você tocar ali, ó, e se inscrever. É uma coisa tão rápida. Toque lá no botãozinho, se inscreva, né? Compartilhe, né? Comente, né? Compartilhe os vídeos, divulgue o canal, tá certo? Em nome do Senhor Jesus Cristo, esteja compartilhando. O canal é Adeilton. Coloca o Y, Adeilton. Ao invés do I, coloca o Y. Bíblia e prosperidade. A verdadeira prosperidade conforme a palavra de Deus. Conforme aquilo que Ele nos ensina. Certo? Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou terminando aqui. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fiquem com Deus. Amém.